Hoje é dia 19 de novembro, bem-vindos a esta meditação. Eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 16, verso 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Estamos meditando nesse texto desde o início da semana e estamos vendo como Deus sonda o nosso espírito e como Salomão diz no capítulo 21 do livro de Provérbios, Deus sonda o coração. Ele está falando realmente do homem interior, como diria Paulo. Deus conhece as intenções do nosso coração. Um texto de Paulo, escrito a Timóteo na primeira epístola, no capítulo 1, verso 15, é extremamente interessante e vai nos ajudar durante essa curta meditação de 4 minutos, mais ou menos. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, ou o principal. Essa forma de falar de Paulo, de escrever de Paulo, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, é bem típica das epístolas de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda, e também de Tito. Você vai encontrar esse tipo de afirmação em 1 Timóteo 3:1, 1 Timóteo 4:9, 2 Timóteo 2:11, Tito 3:8 e também no livro de Apocalipse. Vai ser utilizado pela igreja durante um certo tempo, esse tipo de expressão, para falar de uma verdade importante. E qual é esta verdade importante? A verdade importante aqui é que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Primeiro a gente percebe uma coisa aqui, é que Cristo veio ao mundo. Isso quer dizer que Cristo veio de algum lugar. Ele então está afirmando aqui a divindade de Cristo e a eternidade da pessoa de Cristo Jesus. Ele veio a este mundo para salvar pecadores. Se não houvesse pecadores aqui, ele não teria vindo. Por que ele veio? Ele veio porque havia pecadores. E ele veio salvar, então, esses pecadores. E Paulo está dizendo, dos quais eu sou o principal. Paulo não quer dizer, não é um tipo de masoquismo aqui, onde ele quer afirmar que ele é mais pecador do que todo mundo. Não é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está querendo dizer é que tanto ele quanto Timóteo, todos os irmãos que estavam lendo, e irmãs também lendo esta carta, são pessoas pecadoras que são salvas pela graça de Deus. Uma coisa importante nesta epístola é que a gente vê um Paulo que já está idoso, não é? Que vai morrer em breve. E aquele Paulo cheio de energia, cheio de certezas, aquele Paulo não existe mais, porque essa pessoa aqui é uma pessoa madura, que reconhece realmente que se ele foi salvo pela graça de Deus, porque ele é tão pecador quanto essas pessoas que estão lendo esta carta. Mas um pecador perdoado, interessante, perdoado pela graça de Deus. Ele está então reconhecendo aquilo que Salomão está dizendo. Deus conhece o nosso interior. Deus sabe exatamente quem nós somos. E sem Deus, esse Paulo não é ninguém. E, portanto, ele era extremamente religioso, porque ele pertencia à seita dos fariseus. Não existe ninguém mais crente, né? A gente podia dizer assim, do que os fariseus. Na cabeça deles, na forma deles de pensar. Mas Deus, que conhecia o coração, sabia exatamente quem Paulo era. Paulo é um homem perdoado, mas pela graça. Sem essa graça, Paulo não poderia ser ninguém. Jesus diz a mesma coisa em Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então, nós estávamos perdidos, Deus veio nos salvar. Saber disso, guardar isso no seu coração, é muito importante, porque vai fazer com que você continue sendo uma pessoa humilde. Para que se exaltar se você é apenas um pecador perdoado pela graça de Deus? Como diz Isaías 64, verso 6, somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Ele não está dizendo os nossos atos, as nossas boas obras, as nossas obras ruins, as nossas obras injustas. Ele está dizendo os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Esta é a nossa realidade sem Jesus. Você não pode esquecer um segundo sequer da sua vida que sem Deus você está perdido. Deus te conhece inteiramente. E Ele sabe exatamente como você seria e onde você estaria se você não tivesse Jesus Cristo na sua vida. Que Deus te abençoe.